Todas as estatísticas sobre crimes violentos no mundo têm colocado João Pessoa e outras capitais do estado nordestino entre as primeiras. Isso acontece no tocante à violência contra a mulher, contra o segmento LGBT, os jovens negros pobres e em números proporcionais à grande população geral. Professora, é possível apontar as causas disso? E o que está sendo feito para reduzir esses números tão desfavoráveis? Quando você pergunta, primeiro eu começaria falando que é real, né? Os dados têm sido realmente, né, assustadores. E mais assustadores ainda, né, quando a gente tem como referência os mapas da violência. Né? Eu acho que vocês têm conhecimento, né, que nós temos hoje no Brasil frequentemente a publicação de mapas da violência construídos como esse mapa da violência, o primeiro foi em 98, aí veio 2000, 2002 e 2004. E a partir daí, de 2001, vem ano a ano. Né? Ele tem recortes temáticos, né? A questão da negritude, a questão da juventude, a questão de gênero. Né? Então, esses mapas da violência, eu acho que foi um grande avanço, né? que nós tivemos em relação a dados em relação à questão da criminalidade no Brasil. Porque um grande problema sempre foi na relação à segurança pública a falta de dados. Esse ainda continua sendo um problema. Por quê? Esses dados que nós temos do mal da violência, eles são construídos a partir, eles não são, como é que se diz, não são a leitura verdadeira do problema. Eles são, poderia dizer até um quanto representativos, embora seja todo esse número assustador. Porque eles são dados elaborados a partir do Ministério da Saúde. Ou seja, eles são dados registrados a partir do sistema de informação e portabilidade do Ministério da Saúde da pessoa. Né? E esses dados, quais são os dados que chegam aí? Né? Esse é outro problema. Quais são os casos de homicídio que chegam aí? Né? A gente sabe que há quer dizer, nem todos os casos que chegam aí são realmente que são homicídios, são notificados como homicídio. Essa é uma questão. Por exemplo, houve um tiroteio numa comunidade X, saíram de lá 2 vítimas feridas, né, com vida, foram para o hospital. Né? Elas passam algum dia no hospital e vão a óbito. E o óbito, possivelmente, quando é registrado, não foi, já vai ser um problema decorrente posterior. Né? Então, o homicídio não vai aparecer. Né? Esse é um problema. E nós temos nem todo caso de morte, né, sabe, que chega da pessoa. Quantos homicídios vão direto para o IML? Né? Então, a gente vê que aí esses dados que estão apresentados, eles são os dados construídos a partir do DataSUS. Confirmo, aliás, reafirmo, é uma grande contribuição para a nossa segurança pública, né, no país, porque até então nós não tínhamos de nenhum referente, não damos. Hoje já temos dados do mapa da violência, temos os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e temos também, por exemplo, hoje, aqui na Paraíba, nós temos os dados do NAS, né, que é um núcleo vinculado à Secretaria de Segurança Pública que vem fazendo um monitoramento, um acompanhamento dos dados a partir da própria segurança pública. Né? Então, esses dados certamente serão bem diferentes dos dados da violência. Né? E aí, a grande dificuldade é como os dados do SUS, do DataSUS ou da saúde vão se juntar aos dados lá da Secretaria. Então, em todo canto, a gente tem dificuldade de lidar, né, com o armazenamento ou com a consolidação, né, desse número, né, real em relação ao problema da criminalidade, mais precisamente em relação ao homicídio. Esse é um problema. Né?
E a cada momento a gente está vendo que os dados estão crescendo, né? E aí você pergunta se existem, quais são os fatores, quais são as causas, né? Eu diria a você que não existe a menor condição de dizer assim, é uma causa, é um fator, é um problema. Há um conjunto de problemas, há um complexo de problemas, né, que contribui para o problema desse número crescente de homicídios, né? E o que a gente tem percebido que nos últimos anos o Nordeste tem sobressaído, né? Inclusive alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, né, o número tem caído, né, enquanto o Nordeste tem crescido. E há, inclusive, quem pergunte, com a questão das UPPs no Rio, né, com as medidas, será que houve uma, como é que se diz, uma migração, né, desses possíveis, né, criminosos, né, que estavam em dado local do Rio e aí, de repente, estariam migrando para o Nordeste? Isso não tem estudo comprovado, né? Isso a gente não pode dizer. Agora, o que a gente pode dizer é que os dados de segurança pública, recentemente foi apresentado, e uma coisa que foi chamado a atenção é que tem crescido, né, o número de armamento do país. Isso é um dado que foi colocado como apresentado pela Secretaria, né? Bom, e aí a gente poderia levantar 1001 possibilidades, mas nada comprovado, né? A gente sabe que tem crescido muito a questão do tráfico, né, do comércio, como se dizer, de drogas no Brasil, sobretudo na Paraíba. Tem havido expansão, né? E, por outro lado, tem crescido também a questão do tráfico de armas também, porque junto com a questão do tráfico, com o comércio de drogas, nós temos o comércio, o crescimento do comércio de armas, é uma coisa que vem sempre vem junto, né? É como se um fosse financiado pelo outro, né? Recentemente, o secretário, a Secretaria, inclusive, nós estamos num fórum nesse momento, né, na tentativa de articular o grupo da sociedade civil e do poder público e a universidade, através do núcleo que está participando, e uma demanda para o núcleo, exatamente devido da segurança pública, é exatamente tentar fazer um estudo, né, qualificado, porque o estudo quantitativo estaria responsável pela violência, é fazer um estudo qualificado sobre a motivação ou quais as razões, né, desse crescimento, né? E aí tem uma proposta, tem um projeto já estruturado com essa perspectiva de realizar um estudo, né, sobre, eu acho que está dando o nome de, não é o mapa, é a cartografia, a topografia, alguma coisa sobre a violência em João Pessoa, mas na perspectiva de fazer um trabalho qualificado, ou seja, de ouvir as vítimas, né, de ouvir os atores da segurança pública, né, para a gente procurar levantar motivações, as razões, o que move, o que é que tem levado, né, à prática desses homicídios, né. Tem uma obra aí, inclusive que eu não li, que eu pretendo ler, do Sapori, que eu acho que é interessante, que é sobre exatamente essa questão. Por que cresce a violência no Brasil? Eu acho que é uma obra que está sugestiva à leitura, está esgotada, já procurei, já vejo que isso está esgotada. Foi do ano passado, lançada, esgotou-se, né? E eu acho que a gente vai ter muitas respostas. Eu imagino, a expectativa é essa. Mas dizer que a gente tem assim, uma resposta pronta, a gente tem várias hipóteses, né, que a gente pode levantar, né, no campo exatamente do consumismo, a questão do crescimento, né, dessa questão do que a gente pode levantar uma hipótese, né, dos valores do consumismo, que está muito, né, infiltrado e penetrado. O Eduardo Soares nos chama a atenção, né, que há um grande, como dizer, há uma chegada, né, do crescimento do tráfico nas comunidades pobres, por outro lado, há todo como dizer, não sei se é sedução, não sei, é uma palavra mais ou menos que eu uso, que não vem agora, em relação à juventude, né? Em relação à juventude, envolver a juventude
do comércio de drogas, né? E a gente sabe que grande número desse posto, nesse momento de mortes, é exatamente os jovens que estão morrendo, né? Os dados estão mostrando que nós estamos nós estamos ceifando os nossos jovens, um número absurdo. E esse número tem crescido a cada dia. Bom, e o que eu posso dizer é que esse problema de crescimento, né, do crime organizado, essa relação do crime organizado e envolvimento com o jovem é muito forte aqui no nosso estado. Ele é forte aqui em João Pessoa, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho lá no Alto Mateus. E a nossa surpresa grande é que nós fazemos um trabalho a partir do CRAS e nós buscamos um trabalho com jovens, né? Era um trabalho com orientandas de serviço social, de estudantes estagiários, que precisavam fazer uma prática de intervenção. E lá nós procuramos o CRAS do Alto Mateus, depois de visitar os vários CRAS, conhecer a realidade de vários CRAS, né? E naquele momento, quando nós procuramos os CRAS para fazer um trabalho, já havia uma preocupação dos professores com relação a essa questão. Porque existe território demarcado nas comunidades. E lá tem um problema que os jovens enfrentam, que eles não podem passar de um limite a outro. E lá naquela comunidade que nós estávamos, dentro do CRAS, os jovens que estão na atividade de manhã, né, do ProJovem, não poderiam se encontrar com os jovens da tarde. Quando a gente pensou na possibilidade de fazer um trabalho comum, é inviável. Porque uns, né, são, eu não sei se, como dizia lá, uma aproximação, né, que não sei se é por opção ou, né, por condição, né, com grupos organizados X, o grupo da manhã do organizado X, o grupo da tarde e o grupo organizado Y. Até para desenvolver atividades dentro do grupo, havia dificuldades, né? E o que nós podemos perceber, que nós trabalhamos no tempo da violência com esses jovens, e o que nos chamou a atenção é a forma que eles fizeram, a dramatização, a representação do cotidiano deles em relação ao problema da violência. E era sempre aquela história, né, do envolvimento, né, do jovem que era envolvido, que era seduzido, né, pela questão da droga, entravam e depois não tinham mais como sair, e que o final era a morte, né? Bom, por outro lado, eu acho que o grande problema que nós temos nesse campo de mortalidade da juventude é que nós estamos, de certa forma, apresentando os dados e estamos dando os casos como os casos dessas mortes são dados como casos resolvidos, né? Muitas vezes você escuta a mídia dizendo, quando traz a polícia para prestar um depoimento sobre aquela morte, aquele estilo, ela diz, ele envolvido com drogas, morreu porque tinha envolvimento com drogas. E aí não tem inquérito, não tem investigação, né? Essa série de mortes que aparecem nas cidades, a grande maioria é sempre nas pessoas. Eu acho que é um grande problema que nós estamos enfrentando, né? E essa preocupação da morte dos jovens é um ponto forte do mapa da violência do Júlio Jacob, né? Que é o Júlio Jacob que tem coordenado esses mapas, né? Bom, o que tem sido feito, eu realmente me preocupo muito, porque a nossa segurança pública ela ainda é altamente na ação da repressão. E como eu estou dizendo, a ação da repressão não tem chegado, né, a esses casos, que seriam, né, denúncia, instalação de inquérito e denúncia, né, contra o Ministério Público. E os casos não têm avançado, né, em termos de impunidade. Então, há uma impunidade grande nesse caso, né. E como lidar com o crescimento da violência quando as vítimas são, na grande maioria, jovens pobres? Certamente, nós estamos lidando com um público essencialmente vulneráveis, né? É um público poder mais vulneráveis. E a vulnerabilidade social é que os leva, que os move ao envolvimento com esse mundo. E aí, né, quem trabalha nesse campo da criança e adolescente está apresentando, né, como proposta, como preocupação, que haja medidas preventivas de segurança para jovens, né?
Eu acho que a grande saída para essa mortalidade da juventude é pensar em ações de prevenção, né, de empoderamento desse jovem na sua localidade, nas suas comunidades. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. E nesse momento, eu acho que nós não temos. As experiências que nós temos de prevenção na Paraíba são muito deficitárias. Muito, né? Nós temos agora uma experiência na comunidade de Mandacaru, uma experiência muito, né, pontual. Né? E as medidas preventivas que nós deveríamos ter, que chamamos de polícias comunitárias, que na Paraíba são os postos de polícia solidárias, pelos estudos que me chegaram recentemente, né, esses postos policiais só têm feito ação policial repressiva. Essa prática preventiva, que seria, né, a filosofia de polícia comunitária, não, isso alcançado. Lamentável.